Oi, hoje é a resenha do conto Os Laços de Família, de Clarice Lispector, do livro Laços de Família, aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Antes de continuar, deixa eu dar um aviso para vocês. Esse vídeo aqui não é uma resenha do livro Laços de Família, de Clarice Lispector, mas apenas uma resenha do conto Os Laços de Família, que está dentro do livro Laços de Família. Mas que confusão de nomes que a autora fez, né? Mas é isso, aqui é a resenha apenas de um dos contos dessa coletânea de contos da autora. Brevemente eu farei sim uma resenha do livro completo, mas por enquanto esse vídeo aqui faz parte do projeto Os Contos do Meio-Dia, onde todas as quintas-feiras eu faço uma resenha aqui dessa coletânea de Clarice Lispector. Enfim, vamos continuar o vídeo. Ainda estava sob a impressão da cena meio cômica entre sua mãe e seu marido, na hora da despedida. Durante as 2 semanas da visita da velha, os dois mal se haviam suportado. Os bons dias e as boas tardes soavam a cada momento com uma delicadeza cautelosa que a fazia querer ir. Mas eis que na hora da despedida, antes de entrarem no táxi, a mãe se transformara em sogra exemplar e o marido se tornar o bom genro. Esse é um trecho ali do começo de Os Laços de Família, de Clarice Lispector, que conta a história de Catarina e também sua mãe, sogra de Antônio, como também do marido da Catarina, o Antônio, e também do filho do casal. Pois é dessa visitinha da sogra mãe que acontece um desenrolar da trama aqui entre esses personagens. E a gente fica sabendo detalhadamente quais são os vínculos que os cercam. Mas eu não vou dar outro detalhe a respeito dessa história, porque é mais interessante vocês lerem ela e não perderem a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Aqui nesse livro da Clarice Lispector já tivemos boas histórias, mas quase todas elas ainda naquele esquema tradicional da autora de sempre se focar em um personagem. Quase sempre, né? Um personagem feminino. Mas aqui nesse conto, Os Laços de Família, temos uma pequena variação. Não temos o foco apenas na figura protagonista da mulher, mas também um pouquinho do homem. Claro, já tivemos algum conto aqui ou acolá da autora que também acontece isso, ou até exclusivamente na figura de um homem, mas aqui nesse conto está bem balanceado, a gente não fica apenas no protagonismo feminino e naquelas sensações típicas da autora. Claro, principalmente por causa do tema aqui dessa história, porque realmente é uma situação familiar. A Clarice ela não quer passar apenas uma visão de uma das pessoas pertencente àquela família, no caso a Catarina. Ela também quer passar um pouco também sobre o que o Antônio pensa daquela família deles. Mas claro, em se tratando da Clarice Lispector, é óbvio que tudo resulta de alguma epifania. E eu preciso dar um outro spoiler a respeito aqui da história. Por exemplo, no começo você já sabe que a mãe da Catarina e sogra de Antônio está indo embora depois de uma temporada ali na casa deles. Ela ficou 2 semaninhas, né? E não foi um clima muito agradável. Claro que ela tirou a rotina tradicional ali daquela família. E obviamente a gente pode supor que quem mais ou quem menos gostou daquilo tudo, obviamente foi o homem da casa, o Antônio. Mas enfim, quando a sogra, a mãe, vai embora, a Catarina a leva até a estação de trem. E lá dentro do táxi, lembra que ela está pegando um táxi no começo dali que eu contei para vocês? Bom, lá durante o trajeto acontece um pequeno incidente, nada muito grave, na verdade um solavanco no carro, e as duas acabam se batendo uma na outra. Malas vão voando para lá e para cá também, né? Pequena confusão lá no banco de trás, né? Mas isso é o suficiente para correr a epifania da Catarina aqui nesse conto. E talvez a gente possa até dizer que também da mãe dela. As duas se tocaram por causa do encontrão ali dentro do carro, né? E o que aconteceu? Bom, faz anos que as duas não se tocam, mãe e filha. Aliás, a Clarice foi bem inventiva aí nessa epifania, né? De uma bobagem você retornar todo o processo familiar. Depois, para com o filho, depois que ela já retornou para casa, sim, vai acontecer uma outra epifania também por causa de uma coisa que acontece lá, que o garotinho de 4 anos, se eu não me engano, acaba falando. Aliás, uma coisa bem significativa, mas também gera uma outra epifania ali na personagem Catarina. E depois, aí que sim entra a história do Antônio no finalzinho do texto.
o foco fica realmente todo em cima dele. E ele também tem lá a sua epifania, que pode até ser desdobrada em várias. Eu não posso dizer o que acontece lá no finalzinho, mas é uma coisa assim de observação também e de uma sensação de que ele está ali sozinho na casa dele, ouvindo os silêncios da casa. Ele também começa a se questionar o que ele é ali dentro daquela família. Enfim, esse é um texto muito mais dinâmico do comum da autora, com certeza por ela espalhar mais essas sensações entre todos os personagens, inclusive da mãe também, lá no trem, quando o trem está partindo, a gente pode perceber que sim, esse texto é bem diferenciado do resto que a gente costuma ver com a autora. Claro, a gente está comparando aqui os contos de Laços de Família, mas também de um outro que a gente viu aqui no projeto Contos do Meio-Dia, que foi o seu primeiro livro de contos, titulado Primeiras Histórias, aqui nessa organização do Benjamin Moser, também chamado de A Bela e a Fera, né? E também, claro, em algumas comparações com alguns romances que a gente já leu da autora. Mas é por aí. Com certeza, esse sim é um texto bem diferente da Clarice Lispector. E isto é o que é bom aqui nesse livro Laços de Família, que já apresenta ótimos contos. E por isso, por ele ter uma pegadinha diferente, é que eu acabo sim pontuando ele um pouquinho melhor do que a média até agora. E enfim, para Os Laços de Família de Clarice Lispector, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha de Laços de Família de Clarice Lispector. E amanhã temos estreia aqui no Contos do Meio-Dia, com um livro de D.H. Lawrence, Apenas uma Mulher e Outros Contos. E justamente vamos ver o conto Apenas uma Mulher, que aliás é quase uma novela, porque ele ocupa exatamente metade desse livrinho aqui. Tem outros contos também, tem outros 6 contos a mais. E sempre às sextas-feiras veremos as outras resenhas, amanhã a primeira. Enfim, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto esses vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas também aqui do projeto. E até mais!